Esse erro simples quase matou a equipe inteira. Veja o que aconteceu. Você já parou para pensar como um simples descuido pode mudar completamente o rumo de um dia? Hoje vou contar uma história real que aconteceu com uma equipe de manutenção industrial e que serve como lição importante para todos nós. O que parecia ser apenas mais um dia normal de trabalho quase se transformou em uma tragédia. Tudo por causa de um erro que qualquer pessoa poderia cometer. Prepare-se, porque essa história vai fazer você repensar a importância dos pequenos detalhes no nosso dia a dia. Era uma terça-feira comum, em uma planta industrial de processamento químico. A equipe de manutenção, composta por 6 profissionais experientes, havia sido designada para realizar uma inspeção de rotina em um dos tanques de armazenamento. Esses tanques são estruturas enormes, com mais de 10 metros de altura, onde ficam guardados diversos produtos utilizados no processo industrial. O supervisor da equipe, Carlos, um homem com mais de 15 anos de experiência na área, havia planejado tudo com antecedência. Os equipamentos de segurança estavam prontos, as ferramentas organizadas e o cronograma estabelecido. Parecia que nada poderia dar errado. Aqui começa o problema. Antes de entrar em qualquer espaço confinado, como tanques ou reservatórios, existe um procedimento obrigatório chamado análise de atmosfera. Esse procedimento consiste em medir a quantidade de oxigênio disponível no ar e verificar se há presença de gases tóxicos ou inflamáveis. Carlos tinha em mãos o medidor de gases, um equipamento digital que faz essa verificação. Mas naquele dia, ele cometeu um erro aparentemente insignificante. Não calibrou o equipamento antes de usá-lo. A calibração é um processo rápido, que leva apenas alguns minutos, mas garante que as leituras do aparelho sejam precisas. Por que ele não calibrou? Simplesmente porque o equipamento havia sido usado no dia anterior e ele assumiu que ainda estava funcionando corretamente. Foi uma decisão baseada em pressa e na falsa sensação de que sempre fizemos assim e nunca aconteceu nada. Com o medidor em mãos, Carlos fez a leitura na entrada do tanque. Os números pareciam normais. Oxigênio em níveis aceitáveis, sem presença aparente de gases perigosos. Ele deu sinal verde para a equipe. E, um por um, os profissionais começaram a descer pela escada interna do tanque. O primeiro a entrar foi João, um técnico jovem que estava há 2 anos na empresa. Logo em seguida, desceram mais 3 colegas. Carlos ficou do lado de fora, coordenando as atividades e mantendo comunicação via rádio. Cerca de 10 minutos após entrarem no tanque, João começou a relatar por rádio que estava sentindo uma leve tontura. Ele disse que talvez fosse apenas o calor, já que dentro do tanque a temperatura era sempre alguns graus mais alta. Carlos orientou a equipe a fazer uma pausa, beber água e avaliar como se sentiam. Mas a situação piorou rapidamente. Em poucos minutos, João disse que estava com dificuldade para respirar e que sua visão estava ficando embaçada. Outro membro da equipe, Roberto, também começou a relatar os mesmos sintomas. Foi quando Carlos percebeu que algo estava muito errado. Imediatamente, Carlos acionou o protocolo de emergência. Ele ordenou que todos saíssem do tanque imediatamente e pediu reforço para a equipe de resgate da empresa. O treinamento que todos haviam recebido ao longo dos anos entrou em ação naquele momento crucial. Os profissionais que ainda tinham condições começaram a ajudar os colegas que já estavam mais debilitados. A subida pela escada, que normalmente levava menos de 1 minuto, pareceu durar uma eternidade. Cada degrau era uma luta contra o tempo e contra os sintomas que se intensificavam. Do lado de fora, Carlos pegou um medidor reserva, fez a calibração correta e mediu novamente a atmosfera do tanque. Para seu horror, descobriu que os níveis de oxigênio estavam muito abaixo do seguro
e havia uma concentração perigosa de dióxido de carbono no ambiente. O medidor não calibrado havia dado uma leitura completamente falsa. A equipe de resgate chegou em menos de 5 minutos. Com equipamentos adequados de respiração autônoma, conseguiram auxiliar os últimos profissionais que ainda estavam dentro do tanque. Todos os 6 membros da equipe foram removidos e receberam atendimento médico imediato. Felizmente, porque a reação foi rápida e o treinamento de emergência havia sido levado a sério. Todos sobreviveram sem sequelas permanentes. Passaram alguns dias em observação hospitalar, mas se recuperaram completamente. Após o incidente, a empresa conduziu uma investigação completa para entender exatamente o que aconteceu. Descobriram que o tanque, apesar de parecer vazio, ainda continha resíduos de produtos químicos que liberavam gases lentamente. Esses gases, mais pesados que o ar, se acumularam na parte inferior do tanque, criando uma atmosfera perigosa. O medidor não calibrado não conseguiu detectar essa situação porque seus sensores estavam com leitura imprecisa. Se Carlos tivesse seguido rigorosamente o procedimento de calibração, o equipamento teria alertado sobre o perigo antes mesmo da equipe entrar. As lições aprendidas, essa história nos ensina várias lições valiosas sobre segurança no trabalho e na vida. Primeira lição: nunca pule etapas dos procedimentos de segurança, mesmo que pareçam demoradas ou desnecessárias. Cada passo existe por um motivo e foi criado, geralmente, após incidentes anteriores. Segunda lição: a experiência pode ser uma aliada, mas também pode criar excesso de confiança. Carlos tinha 15 anos de experiência, mas foi justamente essa confiança que o levou a assumir que o equipamento estava funcionando corretamente. Terceira lição: o treinamento constante salva vidas. A razão pela qual todos sobreviveram foi o protocolo de emergência bem executado e o treinamento que a equipe havia recebido. Quarta lição: calibre seus equipamentos sempre. Não importa se foram usados no dia anterior ou há 1 hora atrás. A calibração garante que você está tomando decisões baseadas em informações precisas. Hoje, passados alguns anos desse incidente, Carlos conta essa história em treinamentos de segurança pelo país. Ele diz que aquele erro simples o assombra até hoje, mas também o ensinou o valor inestimável de seguir procedimentos. A empresa onde trabalhavam implementou novas políticas. Agora é obrigatório calibrar todos os equipamentos de medição antes de cada uso, independentemente de quando foram usados pela última vez. Além disso, criaram um sistema de checklist duplo, onde 2 pessoas precisam verificar as condições antes de qualquer entrada em espaço confinado. Essa história nos mostra que, no ambiente de trabalho e na vida em geral, não existem atalhos quando o assunto é segurança. 1 minuto economizado em calibração quase custou 6 vidas naquele dia. Se você trabalha em ambiente industrial, na construção civil ou em qualquer área que envolva riscos, lembre-se dessa história. Compartilhe com seus colegas, discuta os procedimentos de segurança da sua empresa. Pergunte se os equipamentos estão calibrados. Não tenha medo de parecer excessivamente cuidadoso. A pressa é inimiga da perfeição e, quando falamos de segurança, pode ser inimiga da vida. Um erro simples quase matou uma equipe inteira, mas o aprendizado dessa experiência pode salvar muitas outras vidas no futuro. Cuide-se, siga os procedimentos e nunca subestime a importância dos pequenos detalhes. Eles podem fazer toda a diferença entre um dia normal de trabalho e uma tragédia. Se essa história fez você refletir, compartilhe com outras pessoas. A segurança é responsabilidade de todos nós.